Nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo de número 20. Vamos ver a partir do verso de número 30. João 20, versículo 30, diz assim a minha Bíblia: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Existem milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretantos, estes que estão escritos, foram escritos para que possais acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que nele, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses milagres que estão escritos nesse livro é para que você creia, e uma vez que você crê, você terá vida, diz aqui, você terá vida no nome do Senhor Jesus. Quem escreveu esse livro foi um discípulo amado chamado João. João escreveu esse livro aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ou seja, 50, 60 anos após a sua convivência com o Senhor. E muitos estudiosos perguntaram para quem João estava escrevendo esse livro. Eu creio que ele escreveu esse livro exatamente para isso que nós acabamos de falar, para mim e para você, para que a gente possa crer nessa palavra, e para que a gente, uma vez crendo nessa palavra, a gente não tenha uma vida mais ou menos, a gente não tem uma vida de qualquer jeito, porque Jesus promete uma vida e uma vida com abundância, e nós só teremos uma verdadeira vida, uma vida vivida em plenitude, quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus. E fora da pessoa do Senhor Jesus, a ilusão é conversa, é fumaça que passa com o tempo. Mas do Senhor Jesus nós temos vida, e nós temos uma vida eterna. João foi um discípulo muito especial, e uma das coisas que eu gosto no Evangelho de João, além da sua poesia, é claro, João, ele se considera o discípulo amado de Jesus. Uma das coisas mais preciosas é quando nós entendemos, é quando você, minha irmã amada, quando você, meu irmão querido, entende que você é um filho amado de Jesus. Muitas pessoas não entendem isso, e vê o Deus, um Deus distante, um Deus de uma religião, ou às vezes um Deus que continua pregado em uma cruz. Não, Jesus não está mais pregado em uma cruz, Ele ressuscitou verdadeiramente, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e nós somos seus filhos amados. E João tinha essa liberdade. João é aquele discípulo que encostava a sua cabeça no ombro do Senhor. Só pode fazer isso quem tem muita liberdade, quem tem intimidade, que pode chegar e recostar a cabeça no ombro do Pai e dizer: papai, eu te amo.
E João fazia exatamente isso, porque ele recostava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quem não gostaria de estar no lugar de João? De encostar a sua cabeça no ombro do Senhor. Mas você vai ter essa oportunidade quando você estiver na eternidade. De recostar a sua cabeça no ombro do Mestre amado. E João era muito jovem quando se tornou um discípulo do Senhor. E ele estava constantemente junto. E João diz algo tremendo. Ele diz assim: para que você creia, ou seja, para que você tenha uma fé firmada, diga comigo, uma fé firmada naquilo que diz as Escrituras, ou seja, uma firmeza plena de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Mas se nós pegarmos todo o Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo de número 14, que Jesus estava instruindo os seus discípulos, e Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, aquilo que eu estou ensinando a vocês, o próprio Espírito Santo haverá de trazer à memória. O Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nós lembramos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vimos da palavra. Então o Espírito Santo, ele nunca se esquece das promessas que ele fez a você. O Espírito Santo, ele não se esquece daquilo que ele tem para a sua vida. E é ele mesmo que traz à nossa memória aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que você está ouvindo hoje. Certamente daqui a um longo tempo você vai se lembrar, porque o próprio Espírito Santo se encarrega de nos lembrar. E Jesus, ele diz mais, ele diz assim: olha, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Eu não te dou uma paz que o mundo te dá, porque o mundo te dá uma paz ilusória, o mundo te dá uma paz passageira. Muitas pessoas acham que terão paz ao se embriagarem, acham que terão paz em outras situações, e depois, quando passa aquele efeito ilusório, aí as coisas estão piores do que estavam antes. Mas Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Somente Jesus é capaz de dar uma paz plena, completa, que preenche toda e qualquer lacuna do nosso coração. Mas nós precisamos confiar no Senhor, crer na sua palavra. Aliás, na nossa última pregação, nós falamos sobre Marta e Maria. Marta estava muito fatigada e Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo, aprendendo. Às vezes nós estamos vivendo exatamente dessa forma. Muitos de nós têm corrido demais e às vezes não têm chegado a lugar nenhum. Muitos de nós estamos correndo atrás do vento e esquecemos de uma coisa muito preciosa, que é descansar. Aprendermos a descansar no Senhor, mas também descansar um pouco do nosso trabalho, porque eu sei que muitos trabalham durante toda a semana e continuam trabalhando no sábado,
e continua trabalhando no domingo, e não tem tempo para falar com a esposa ou com o esposo, não tem tempo para falar com os filhos, não tem tempo de descansar, e a vida vai se tornando um acúmulo de situações, um acúmulo de cansaço, e às vezes nós caímos nessa ilusão. Essa semana eu passei uma mensagem para o meu filho, já estava um pouco tarde da noite, começamos a falar através de mensagens, e eu falei para o meu filho, nós precisamos aprender a descansar, e ele me respondeu, pai, você está bem? Ele ficou assustado, pai, você está bem? Mas realmente nós precisamos, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. E quando nós olhamos para o caderno de Gênesis capítulo 2, verso 1, a palavra nos fala que o Senhor, depois de ter feito todas as coisas, no 7º dia, depois que Deus havia feito todas as coisas, diz as Escrituras que o próprio Senhor descansou. Deus não descansou porque Ele estava cansado, Deus descansou porque Ele havia terminado a sua obra, e tudo o que Deus fez, Ele viu que era muito bom. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem tirado um dia de descanso? Talvez seja necessário tirar um dia de descanso do seu celular. Talvez tenha que tirar um dia de descanso para mudar os assuntos. Às vezes nós começamos a falar do passado e repetimos e continuamos repetindo, e a vida vai caminhando e os anos passam, o tempo passa, e às vezes nós estamos presos ao passado. Então nós precisamos descansar de algumas coisas, ou pelo menos descansar os ouvidos de quem está do nosso lado, descansar também o nosso coração. E nós aprendemos, e a Bíblia nos fala no caderno de Levíticos, que até mesmo a terra que produz o fruto, ela precisa descansar. Então, o Senhor nos dá um dia de descanso, porque vivemos em uma sociedade estressada, as pessoas correm demais, estamos velozes demais, correndo atrás, não sei de quê, não sei do quê. E tantas coisas acabam nos trazendo estresse. Talvez seja uma mudança de trabalho, talvez um período de enfermidade, algo que aconteceu na sua vida, que está te deixando estressado, cansado. Outras vezes são coisas que ainda não vivemos, coisas que estão lá na frente, mas nós ansiosamente já queremos viver. Aprenda a viver um dia de cada vez. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Aprenda a viver o seu presente, o seu momento. Mesmo porque a sua preocupação, a palavra preocupar significa ocupar-se antecipadamente de algo que você ainda não chegou para fazer. Preocupar. Ocupar-se antes da hora. A preocupação normalmente não acontece. Ou seja, aquilo que você está preocupado,
80% das suas preocupações nunca vão acontecer na sua vida. Eu acho que você poderia dar um glória a Deus bem gostoso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 28, Jesus diz algo tremendo. Ele diz assim: olhai para os lírios do campo, eles não semeiam nem ceifam, nem Salomão no auge da sua glória vestiu como um lírio. E Jesus diz mais, ele diz assim: olha para os pardais não morrem de fome. Você é mais importante do que um pardal. Você não vai morrer de fome, porque Deus haverá de trazer o suprimento necessário. Você é mais importante do que um lírio do campo. Certamente você precisa aprender a confiar. E é exatamente o que o Senhor quer, que nós estejamos confiando no seu zelo, confiando naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está operando em nossa vida. E quando nós descansamos no Senhor, nós aprendemos a ouvir melhor a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se lembra de cada passagem para nos falar, para nos ensinar, mas nós precisamos estar descansados, com o ouvido desentulhado. Ouvimos buzinas dos carros, ouvimos pessoas reclamando, ouvimos pessoas falando o tempo todo aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos descansar de tudo isso para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Deixa eu te explicar, descansar no Senhor não é deixar de fazer as coisas, mas é ter atividades no seu dia a dia, que as suas atividades sejam conduzidas, sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. E como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Eu ouço a voz do Espírito Santo quando eu leio essa palavra. Por isso, as Escrituras nos ensinam, eu quero que você preste bem atenção, que essas coisas, esses escritos estão aqui, e glórias a Deus pela Bíblia escrita, pela Bíblia que está no celular, no tablet. Nós temos muitas oportunidades de estarmos lendo as Escrituras, em todos os lugares que nós formos. Você pode estar na fila do banco, estar lendo a sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver. E a palavra diz que esses escritos foram feitos para que você creiais, e crendo, tenhais vida no nome de Jesus. Essa vida que diz aqui a palavra, para que tenhais vida, é exatamente o contrário. É uma palavra que está no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. É uma palavra que significa o oposto à morte. E é exatamente dessa vida que nós precisamos. É uma vida que é o oposto à enfermidade, é uma vida que é o oposto à falta de brilho. Porque muitas vidas estão opacas, estão sem sentido. E o Senhor diz assim, é para que você tenha uma vida plena, uma vida repleta de sentido. Eu não sei se você está me ouvindo. Mas voltando ao texto, seria muito bom se você depois lesse todo esse texto que está no Evangelho de João, todo o capítulo, ou por que não todo o livro. E João estava falando, porque alguns versículos antes,
Diz a palavra no verso de número 22, que até mesmo um dos discípulos do Senhor, um dos homens que andavam ao lado de Jesus, chamado Tomé, ele havia ouvido que Jesus haveria de ressuscitar. Ele ouviu e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E chegaram para Tomé e disseram: Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Tomé diz assim: eu não acredito. O próprio Tomé, que andara com Jesus, que viram os milagres, ele diz assim: eu não acredito. E Jesus aparece, diz que as portas estavam fechadas, e Jesus aparece aos 12, aliás, Jesus apareceu diversas vezes após a sua ressurreição, e Jesus aparece para Tomé e diz assim: Tomé, sou eu mesmo, coloca aqui o dedo sobre a chaga, coloca a sua mão ao meu lado, Tomé, para que você saiba que você não está vivendo uma alucinação, para que você saiba que aquilo que você está vivendo é real. E a única coisa que Tomé pôde dizer foi assim: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz assim: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Creia na palavra. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia naquilo que Ele está nos ensinando. Creia que Ele é capaz de fazer um milagre em sua vida. Creia que Ele é capaz de trazer paz na sua casa. Creia que Ele é capaz de ressuscitar, ainda que você esteja à beira da morte. Creia que Ele é capaz de entrar com providência no seu casamento, na sua vida financeira. Deus é capaz de fazer um milagre em sua vida. Jesus diz assim: não seja incrédulo. A palavra foi escrita exatamente para que você creia. Se nós passarmos para o capítulo de número 21 do Evangelho de João, nós vamos ver como é a mente humana, como as pessoas às vezes têm uma tendência a estarem distantes, a se afastarem. Não permita que esse espírito de incredulidade, de frieza, entre na sua vida, porque isso traz consequências graves. Pedro havia pescado a noite inteira, e a palavra diz que Pedro já estava de manhã na praia, arrumando as suas coisas, arrumando a rede, para voltar para sua casa. Imagino que Pedro estava preocupado, muito preocupado, porque não havia pescado absolutamente nada. Imagino que a preocupação de Pedro não era exatamente porque ia faltar o alimento, mas Pedro, a sogra dele morava na casa dele. Eu imagino Pedro chegando na sua casa sem nenhum peixe. O que é que a sogra ia dizer para ele? Talvez ia complicar a situação dele. Nada contra as sogras, pelo contrário. Mas Pedro estava voltando preocupado para sua casa. E ele encontra com o Senhor Jesus na beira da praia. E Jesus dá uma ordem a Pedro.
E Jesus diz a Pedro para lançar novamente as suas redes, só que agora lance as redes de uma forma diferente, lança do outro lado. Uma pessoa quando trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, às vezes ela fica estressada, não está vendo o fruto do seu trabalho, não está vendo o resultado, e todos nós precisamos ver os resultados do nosso trabalho. E Jesus dá uma ordem a Pedro. Ele aquieta o coração de Pedro. Pedro andara com o seu coração cheio de culpa. Ele havia negado a Jesus. E Jesus dá uma palavra a ele: Pedro, descansa. Será que você pode dizer ao seu irmão, querido, descansa? Aprenda a descansar no Senhor. Por que é que nós precisamos aprender a descansar no Senhor? Quando nós descansamos no Senhor, nós temos o nosso espírito restaurado. Se o nosso espírito não for restaurado, nós cansaremos. E quando trabalhamos cansados, não conseguimos ver o nosso resultado. Ouça o que eu tenho para te dizer. Quando você aprende a descansar no Senhor, Deus vai trabalhar por você. Foi exatamente o que Jesus ensinara para Maria, a irmã de Marta. Eu estou voltando da pregação de domingo passado. Maria aprendera a descansar no Senhor. Jesus estava ensinando a Pedro a descansar no Senhor. Descansar no Senhor significa colocar as suas preocupações, as suas dificuldades, as suas debilidades, às vezes as suas culpas que você tem carregado, colocá-las diante do Senhor. Por isso o salmista diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, aprenda a confiar nele, e no mais ele fará. Quando confiamos, quando nós entregamos os nossos caminhos, quando nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos muito, mas nós confiamos no Senhor, entregamos a Ele os nossos caminhos, e aí Ele peleja, Ele trabalha por nós. Foi assim com o povo de Israel durante tantas e tantas pelejas. Quantos homens, o próprio Davi, um dia chegou diante de Deus e diz assim: olha, quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Não adianta você estar gastando a sua energia, o seu suor, a sua juventude, achando que vai resolver com as suas próprias mãos. Mas nós temos um Deus que, além de nos amar profundamente, Ele peleja por nós. Aprenda a confiar no Senhor, crendo naquilo que Ele nos ensina na sua palavra, porque certamente Ele agirá em seu favor. Eu não sei se você
ouviu o que eu estou dizendo. Diz a palavra que verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres. Jesus ainda continua realizando muitos outros milagres que nenhum livro seria capaz de conter os milagres. Por quê? Porque o Senhor está fazendo milagres hoje na sua vida. O Senhor ainda continua realizando milagres para aqueles que creem na sua palavra. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nós queremos nesse dia de hoje, Senhor, apresentar esse homem, essa mulher. Toma em tuas mãos. Nós cremos na tua palavra e a tua palavra não vai voltar vazia. Toma essa vida em tuas mãos, Pai, e abençoe a cada homem, a cada mulher. Que sejamos pessoas que confiam, porque a tua palavra assim nos ensina. Aqueles que confiam no Senhor subirão como asas, como águia. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Por isso nós confiamos no Senhor e sabemos que mesmo antes das nossas petições saírem das nossas bocas, o Senhor já entrou com providência. Eu não sei se você ouviu o que eu falei. Antes do seu pedido sair da sua boca, Deus já entrou com providência. Você crê assim? Você confia nisso, querido? Dê uma forte salva de palmas para Jesus.